Bom dia a todos. Em primeiro lugar, preciso da alegria, de estar aqui privando desse ambiente com pessoas, colegas, queridos, todos de boa vontade, com relação ao valor da justiça, tão bem desenhado pelo nosso querido ministro André Mendonça. Eu gostaria também de logo de expressar aqui minha gratidão à desembargadora Nilceline Freitas, presidente da ANAMEL, que esteve em nosso gabinete, nos dirigindo esse convite tão generoso, na companhia do desembargador JJ Carvalho, e também nosso amigo, advogado Dr. Jackson de Domênico. Eu portanto, me senti bastante distinguido e prontamente aceitei. Parabenizo, portanto, a iniciativa, desse primeiro seminário da ANAMEL. E tanto mais porque está sendo realizado aqui, nas dependências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde, posso dizer, já granjeei, se não todos os que aqui labutam, mas já granjeei vários amigos, muitas amizades, e me sinto, portanto, em casa, aqui nesse espaço. Sei que o tempo é premente, que precisamos avançar, mas eu gostaria de tomar aqui a liberdade de fazer também algumas referências, não sem antes dizer que gostaria que todos e todas, pudessem se sentir abraçados calorosamente por mim. Eu quero primeiro agradecer ao nosso presidente do painel, desembargador Cruz Macedo, também os que estão conosco, para além do ministro André Mendonça, que tão gentilmente dirigiu palavras imerecidas para esse companheiro de judicatura. Também cumprimento nossos debatedores, a desembargadora Simone Lucínio, que foi a primeira colega que encontrei ao chegar aqui no tribunal nessa manhã tão gentil. Também ao desembargador Teófilo Rodrigues, na ponta, ambos valorosos julgadores desta corte. Tenho aqui também a alegria de ver no auditório meu querido amigo, mestre, ensinador do direito, que é o ministro Og Fernandes, que está a se aproximar aqui do palco. O ministro Og, que é o atual vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, magistrado de grande sensibilidade, que nos inspira a cada dia, na tarefa de bem julgar. Que bom tê-lo aqui também, ministro Og. Tantos e tantos companheiros que vejo aqui o desembargador Bernardi, meu querido conterrâneo do Paraná, como conterrâneo é o colega jesuíno Issato, que hoje está tomado de empréstimo pelo nosso STJ, iluminando nossa corte com sua sensibilidade. Também vejo outro conterrâneo, não sei para que lado ele está sendo, o desembargador Sérgio Rocha, que também é paranaense, está ali na primeira fila. Então me sinto num ambiente quase araucariano. Só precisamos aqui um pouquinho de pinhão e quentão, o frio se aproxima. Também cumprimentar a doutora
revê-la sempre, né? A doutora Emanuela Saori está aqui representando, né, o defensor público, né, do Distrito Federal, o desembargador Fábio Dutra, fundador da ANAMEL, meus cumprimentos, e outros colegas tantos, vejo aqui, colega de São Paulo, desembargadora Kili Alizina, desembargadora do Maranhão, Ângela Salazar, está em algum cantinho aqui que eu não vejo, está lá ao fundo, né? Enfim, vejo aqui colegas queridos da nossa valorosa Justiça Federal, né? Como dito, sou hoje, né, por missão institucional, integrante do Conselho da Justiça Federal, onde tenho a honra de compartilhar, né, aquela bancada com a nossa querida desembargadora Mônica Cifuentes, primeira desembargadora, primeira presidente do recém-instalado Tribunal Regional Federal da 6ª Região de Minas Gerais. Também houve aqui uma mudança de lugares, né? O desembargador Roberto Belô está lá, meu querido amigo, companheiro de luta associativa, presidente que foi da Associação dos Juízes Federais e recém-possado também no cargo de desembargador do TRF da nossa primeira região, sucesso na 2ª instância. E também aqui, desembargador federal, desembargador William Douglas, está lá no fundo, né, da 2ª região, Vossa Excelência. Vossa Excelência não há de lembrar, mas de assistir lá em Curitiba, quando foi dar uma palestra num curso preparatório para ingresso em carreiras jurídicas, em que eu lecionava o curso do professor Luiz Carlos, e sempre foi um inspirador, né, dos candidatos. A dúvida, eu vou ver o que o professor William Douglas diz no livro, na obra, na sua fala, sempre inspirando os jovens, né? É bom também saber estar nesse evento. Tá? E, enfim, tá? Se eu esqueço aqui de algum outro nome, como eu disse, sintam-se todos abraçados aqui, o desembargador Camanho na minha frente também, querido colega já de tempos, né? Mas eu vou então rapidamente dizer algumas palavras acerca do objeto, né, que me foi proposto, objeto de fala, que diz com a emenda constitucional aprovada no ano passado. A emenda 125 foi promulgada em 14 de julho de 2022. É a chamada emenda da relevância da questão federal, que nós, o Superior Tribunal de Justiça, por ela ansiávamos há anos. Tá? Essa é uma história, ministro Og, bem mais que eu, foi testemunha, uma história que principia há mais de uma década. Tá? Ela vem lá do tempo do saudoso ministro Teori Zavascki, que foi um dos entusiastas da ideia, do nosso também recém-aposentado ministro Félix Fischer. Aliás, foi na gestão do ministro Félix Fischer que se iniciou o andamento dessa ideia no campo legislativo, né, por meio da proposta de emenda constitucional 209 do ano de 2012. Ela começou a tramitar na Câmara dos Deputados. Tramitou na Câmara por cerca de 5 anos, até que fosse na Câmara, aprovada da Câmara, foi para o Senado Federal em 2017, lá ganhou o número, né, número 10/17 no Senado. Né? Como no Senado houve alguma alteração, esse projeto precisou retornar para a Câmara, para depois, finalmente, mais uma vez no Senado, receber a chancela final.
portanto, converter-se na emenda 125. E essa emenda 125, que implanta entre nós, portanto, o regime da relevância da questão federal, ela é fruto, diria eu, de um dos pecados capitais, que é a inveja. Mas eu falo da boa inveja. E que inveja é essa? É a inveja que tínhamos, e ainda continuamos tendo, porque ela não entrou em vigor, em prática efetiva, a inveja que tínhamos do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Porque em tudo e por tudo a relevância da questão federal enquanto um pressuposto para se admitir e decidir um recurso especial, ela é inspirada, né, naquela exigência prevista no Supremo Tribunal Federal, né? A exigência de que quem interponha um recurso extraordinário terá a obrigação, para que o seu recurso possa ser conhecido, terá a obrigação de convencer o Supremo Tribunal Federal de que o tema veiculado nesse recurso, né, ele se reveste da chamada repercussão geral. A repercussão geral, que é composta, grosso modo, de dois pilares, né? Num primeiro momento, então, o recorrente ao Supremo terá de dizer e demonstrar que o tema que ele envia por meio do extraordinário, ele é sim um tema de matiz constitucional. Há uma relevância constitucional no assunto trazido no extraordinário. E, como segundo pilar, né, para que se reconheça a existência da repercussão, o segundo pilar vai assentar, né, na demonstração da chamada transcendência subjetiva. O recorrente vai dizer: olha, quem está recorrendo sou eu quero sim que se altere a decisão, que até agora me é desfavorável. Todavia, você, Supremo, ao modificar essa decisão do jeito que eu quero, você estará atendendo interesses múltiplos, não só em relação ao meu interesse individual. Tá? Essa decisão, ela será benéfica, orientará comportamentos em juízo e mesmo fora da jurisdição, fora de juízo, orientará comportamentos na nossa vida cotidiana, tá? Nas nossas relações sociais, jurídicos sociais. Então, quando a emenda constitucional 45, em dezembro de 2004, que cuidou, né, da chamada primeira fase de reforma do judiciário, quando ela passa, portanto, a exigir do recorrente, no âmbito do extraordinário, que demonstre a repercussão geral, ela faz isso, o Congresso faz isso, dando resposta a um anseio, né, que tinha por raiz a circunstância de o Supremo estar experimentando uma situação de congestionamento processual, altas taxas de congestionamento. Né? Na época em que a emenda foi aprovada, o Supremo tinha lá entre 130 e 150 mil processos na Corte. Passados alguns anos, depois que a emenda entra em vigor, exigindo a repercussão geral, o acervo do Supremo baixou de forma virtuosa. Né? Em poucos anos, o Supremo tinha lá cerca de 30 mil, não tenho aqui a estatística atual, ministro André, né? Mas houve uma baixa significativa, né? E de maneira que o STJ, como disse, tornou-se um tribunal que passou a cultuar a boa inveja. Eu quero um desse para mim também, quero um brinquedo desse. Né? Agora, por que razão o STJ ficou de fora da emenda 45? Eu já pesquisei, corri, fui atrás, mas não consegui descobrir. Né? De algum modo, né, por alguma razão, o STJ se distraiu e não pegou uma carona nessa emenda. Né? Portanto, nós estamos, de fato, defasados. Um tribunal que hoje, o STJ, entrega 400 mil decisões por ano, né? E que, de maneira muito, muito democrática, né, recebe toda a ordem de recursos.
Hoje, o STJ, que tem por missão a unificação, a unidade da interpretação da norma federal abaixo da Constituição, o STJ tem um universo de exigência muito grande quando se fala em lei federal, né, cujo texto se diga violado. Nós temos hoje, eu até tive a curiosidade de entrar no site do Planalto, no ícone legislação, nós temos hoje exatamente no país a lei, a última, publicada, 14.592. Foi publicada agora, no último dia 30 de maio. Então são quase 15 mil leis federais. Você monta uma equação, 15 mil leis federais, 1.300.000 advogados criativos, terrivelmente criativos, nos atormentam dia e noite. Os advogados, quando a gente pensa que descobriu a fórmula do sucesso, agora sim não tenho mais dificuldades, né? O advogado diz: olha, Vossa Excelência esqueceu de considerar o seguinte viés. Há um jabutizinho escondido na lei, que não foi considerado. Então isso é uma bomba, relógio, a cada dia ela estoura um pouquinho. Eu sempre digo que nosso trabalho, eu posso metaforicamente dizer que ele corresponde a um dique, né? É aquele dique que você vai lá, ele está furando, você tapa um buraquinho daquele, ao mesmo tempo já rompe outro, e a gente está sempre correndo atrás, E a ideia que moveu, enfim, a busca por um requisito de admissão, semelhante ao que existe no Supremo, a repercussão, passa também por se conseguir fazer com que o nosso STJ trabalhe com um pouco menos de pressão e com mais qualidade, evidentemente. Possa-se, então, selecionar casos, assuntos, temas que, como o nome diz, sejam efetivamente relevantes e que nossas decisões, os nossos éditos, de alguma maneira, possam contribuir não só para o caso concreto, mas contribuir para orientar comportamentos, tanto no âmbito da jurisdição quanto fora da jurisdição, ainda que não se tenha ingressado em juízo com uma controvérsia, a parte já saberá. Mas olha, não adianta eu tentar me comportar de maneira contrária ao que o Supremo definiu em sua repercussão geral, ou contrariamente ao que o STJ definiu em sua relevância de direção federal, porque sei que não sairei exitoso. Então, com isso, previne-se conflitos, previne-se que novas ações sejam propostas quando essas cortes já tenham previamente externado suas interpretações, sua exegese acerca dos temas por elas enfrentados. É lógico que nesse mosaico, como eu digo, como eu imagino, tenho para mim que seja virtuoso, nós precisamos, evidentemente, contar com a colaboração de todos, a significar que não é saudável para o sistema que uma parte, por meio do seu advogado, seja ele público, privado, seja ele o recorrente, o Ministério Público, e aqui eu vou pedir escusas ao meu querido Dr. Jorge Senher, ilustre representante, não só representante, chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, esse Ministério Público que é de onde eu vim, o Ministério Público do Paraná. Digo que também o Ministério Público será um ator importante. Eu ficaria muito triste ao perceber que o Ministério Público recorre contra uma tese firmada já no âmbito do Supremo do STJ. Como fico triste também quando vejo que um juiz, em primeiro grau, um colega desembargador em segundo, se recusa a dar aplicação a um tema já definido.
hoje pelo STJ, no âmbito dos recursos repetitivos, e pelo Supremo, na repercussão geral, sobretudo, nas ações de controle concentrado, e daqui a pouco vai se perceber que tem um juiz que diz, não, eu não vou seguir essa linha, né? Porque eu sou independente, eu tenho a prerrogativa constitucional da independência funcional, tal qual nossos queridos promotores, né? E o promotor, quanto mais novo, mais independente ele é, né? Ele ergue a espada e diz, né, eu sou independente, eu tenho os poderes do He-Man e eu vou contrariar a jurisprudência. O juiz da mesma sorte, né? E aí ele promete o que não vai conseguir entregar para o jurisdicionado, né? Ele vira as costas para a jurisdição consolidada, né, do STF, do STJ, e à tarde, né, já há um desembargador, um ministro que cuidadosamente concederá uma medida liminar, uma medida provisória, repondo as coisas no lugar. Então eu percebo, assim, a meu sentir, né, que a prerrogativa da independência funcional, né, que dispõe de promotores, juízes, etc., às vezes ela é interpretada de forma inadequada, né? A independência eu sempre compreendi assim, a independência eu tomo o sentido dela como uma prerrogativa que me protege. Eu sou independente para fazer uma denúncia que deve ser feita, uma denúncia criminal, sem que o procurador-geral me solicite para fazer o contrário. Não é? Eu sou independente para decidir da forma A ou da forma B, livre de pressão do presidente do meu tribunal, do presidente da República, do governador do Estado. Isso é independência funcional. Eu não tenho independência funcional para fazer bobagem. O senhor quer ser independente do ponto de vista funcional para fazer bobagem, escrever o que você quer? Aí você tem que ir para a academia. Vai lá, você escreve as suas teses, etc., escreva o seu livro, mas o Estado te paga, não é para fazer isso. Né? É preciso que, para usar a expressão do querido ministro Marco Aurélio, né, é preciso se perceber que o direito tem um mínimo de organicidade. O sistema precisa funcionar de forma minimamente adequada. E por isso que os atores devem contribuir sob pena de nada, né, prosperar. E o que se imagina agora com a emenda 125 é que ela proximamente seja regulamentada. O STJ, tão logo ela foi publicada, né, essa emenda, como disse, ela é de julho do ano passado, o STJ cuidou, ainda no segundo semestre de 2022, de aprovar um enunciado administrativo, enunciado número 8, formulando a seguinte compreensão: né? A técnica da relevância da questão federal prevista na emenda 120, ela só passará a ser exigida depois de publicada a lei que a regulamente. Porque começou a haver muita dúvida. Havia tribunais que já não estavam admitindo recursos com base nas inovações implementadas pela emenda 125. Então, a STJ, cuidadosamente, né, por meio do enunciado 8, disse exatamente isso: só passaremos a exigir a demonstração da relevância da questão federal depois de devidamente regulamentada, aprovada, publicada a respectiva lei. Entretanto, a informação não é auspiciosa, porque até o momento, embora o Superior Tribunal de Justiça, ainda no mês de dezembro passado, tenha entregue ao Congresso Nacional, mais especificamente ao Senado, né, tenha entregue ao Senado um pré-projeto de regulamentação da emenda 125, né, no âmbito do Senado ainda não há, pelo menos até a última informação, ministro, alguém me corrija por favor, não tenho informação de que esse projeto, no âmbito do Senado, já estivesse a tramitar, já tivesse número, já tivesse um relator designado. Compreendemos, é verdade, que no primeiro semestre de um novo presidente há muitas exigências
né, muitas urgências, mas o STJ espera ansiosamente pela regulamentação da emenda 125. Né? Essa emenda, portanto, ela cuidou de trazer inovações. O artigo 105 é o que disciplina as hipóteses de cabimento de recurso especial para o STJ. E a emenda 125 trouxe ou sedimentou a inovação exatamente no parágrafo 2º do artigo 125. Ali se diz: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, vírgula, nos termos da lei, essa lei que ainda será objeto de disciplina pelo Congresso, pelo Parlamento, nos termos da lei, a fim que a admissão do especial seja examinada pelo Tribunal, o qual o recurso especial somente deixará de ser conhecido por falta de demonstração da relevância da questão federal quando os ministros recusarem por 2/3. Então vejam que é um quórum alto. A parte recorre, no corpo do seu recurso, ela dirá, em preliminar: olha, STJ, entendo que o caso que levo a vocês se reveste, a questão nele posta se reveste de relevância. A questão federal que eu veiculo se reveste de relevância. Entretanto, para o STJ discordar e o recurso ter o seu trâmite negado, é preciso que o STJ discorde por 2/3 dos membros responsáveis por essa aferição, por essa valoração. Então, o constituinte ele foi, de algum modo, generoso frente ao interesse da parte recorrente. Tem que haver um quórum bastante maiúsculo para se rejeitar o recurso. E quando é que haverá a relevância? Aí o que fez o constituinte? O constituinte optou por definir algumas hipóteses em que a relevância será considerada como presumida. Se o caso que a parte veicular no seu recurso especial coincidir com as hipóteses do parágrafo 3º do artigo 105, essa parte recorrente não precisará justificar. Essa justificativa, essa presunção já estará prevista na Constituição. Quando será relevante a questão federal? Disse o Constituinte no parágrafo 3º do artigo 105, nas ações penais. Portanto, sempre que houver um recurso especial interposto em causa penal, a relevância é presumida. O recorrente não precisa lá abrir um parágrafo para dizer por quê. Sendo penal, é presumida a relevância. E tanto em relação aos crimes praticados ou imputados a adultos, réus imputados, maiores de 18 anos, como também em relação às infrações penais atribuídas a adolescentes. É a percepção que se tem no caso do inciso 1. Inciso 2, quando haverá relevância presumida? Quando o recurso trouxer como tema de discussão questões afetas à improbidade administrativa. Aqui até se diz: mas o Congresso aqui legislou em causa própria. Não é verdade? Porque geralmente o meio político acaba sendo alvo de ações de improbidade. Então, aprovou-se desse modo, de maneira que, se um tribunal confirma uma decisão de juiz de primeiro grau, chancelando a aplicação de penalidades da Lei 8.429, recentemente alterada pela 14.230, aí naturalmente esse recurso especial haverá de ser conhecido, pelo menos, diante da presunção da relevância da questão federal. Mas recorreu intempestivamente. Aí não dá para negociar. Se o recurso é intempestivo, a gente continuará não conhecendo. Mas, pela relevância da questão, ela é presumida. Versando o recurso sobre tema afeto à improbidade, é presumida a relevância. Terceira hipótese de presunção: sempre que a causa em jogo
tiver um valor que supere 500 salários mínimos. Isso foi objeto de muita discussão. Tá? Será que 500 salários mínimos é muito? Vai discriminar a população mais simples que litiga sobre bens da vida, né? De valores menores? Outros queriam que fosse o patamar estabelecido em 1.000 salários mínimos, como ocorre hoje no campo do reexame necessário, né? Eles dizem, olha, vai caber exame. Então, essa tarifação de valor, ela acabou sendo alvo de grandes debates e prevaleceu a ideia dos 500 salários mínimos. Inclusive, a emenda diz que para os processos que já estivessem em curso, na sua aprovação, será lícito que a parte interessada invoque a atualização monetária do valor em jogo na demanda, para que, se esse valor ultrapassar 500 salários mínimos, aí, evidentemente, né, a presunção estará presente em relação à relevância da questão federal. Ações que possam gerar inelegibilidade. Então, sempre que o Superior Tribunal receber um recurso especial versando hipótese que possa desaguar em situação de inelegibilidade, também aí a presunção estará presente. Né? E a inelegibilidade é foco sempre de intermináveis discussões, que bem nos digam, né? Ministro Og, que já teve assento no TSE, ministro André Mendonça, da mesma sorte, de forma que é uma outra hipótese de presunção. Né? E por último, aí sim a gente fecha para dizer o seguinte: esse rol entre os incisos 1 a 4, que disse a você, há mais um aí do 5, né? Será presumida a relevância nas hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ. E aí abre-se uma janela de discussões, porque eu confesso, né, depois de muito tempo, eu não sei bem o que é jurisprudência dominante. Não sei, né, o que é. Se só houve o pronunciamento do Supremo uma vez sobre determinado assunto, já temos jurisprudência dominante sobre o tema? E se houve 3 vezes pronunciamento do STJ sobre um determinado assunto, 4, 3 decisões para um lado, uma para o outro, há jurisprudência dominante? Ou se for 2-1, 2 para um lado, 1 para outro? Esse é um conceito ainda indeterminado. Nós, há pouco, na primeira sessão, tentamos desenhar um conceito de jurisprudência dominante, todavia, para o âmbito dos juizados especiais. E, por último, o que é que diz o parágrafo 2º do artigo 105? Diz que também haverá presunção da relevância da questão federal em outras hipóteses previstas em lei. E aí que mora o perigo. Porque o Congresso terá a oportunidade de, em lei que venha a regulamentar e que deva regulamentar a relevância da questão federal, o Congresso poderá eventualmente expandir esses casos, ampliar as hipóteses de presunção. E se essa ampliação for demasiadamente longa, aí nós voltaremos, por assim dizer, à estaca zero. Porque se tudo é relevante, nada é relevante, se nada é relevante, enfim, nós ficaremos do mesmo tamanho. Teremos andado em círculo. Se cada entidade for ao Congresso, a OAB Nacional vai lá, quer proteger o interesse do advogado privado, do advogado público, por exemplo, na questão dos honorários. E a OAB se aprimorou na questão dos honorários, na verdade, nos últimos tempos, né? Qual é o maior capítulo do CPC de 2015? É o capítulo dos honorários. Os honorários são tarifados quando presente na relação jurídico-processual a fazenda pública. O juiz nem pode mais arbitrar. Né? Qualquer demanda que eu tenha sobre minha relatoria que verse sobre honorários tornou-se lugar comum. A OAB solicita sua intervenção como amicus curiae. A OAB criou o Observatório Nacional para proteger
os honorários de sucumbência desses juízes malfeitores, que não observam as regras, o bom cuidado. Claro, a gente sabe, honorário tem natureza alimentar, etc. Mas, evidentemente, não é assim, ministro Og, ministro André, possivelmente já tenha vivenciado isso. Há causas em que a gente gasta menos fosfato para decidir o mérito. Aí o problema se abre na hora da fixação da verba honorária. Aí aquele desafio, né? Aquele desafio intransponível, como é que eu vou calcular isso? Quanto custa o mérito do advogado enquanto arbitrar? Né? Mas, enfim, eu ando esperando que a OAB inaugure uma sucursal, né? Faça um observatório dos honorários em Londres, outro enfim, porque a preocupação, evidente. Mas eu espero efetivamente que a OAB acompanhe com muito carinho o trabalho de regulamentação, né, da PEC, da Emenda Constitucional 125, da relevância da questão federal. Contribua de maneira positiva, né, para nos ajudar. Né. Todos precisamos que os atores envolvidos, né, no cenário, como lembrou o ministro André, quer dizer, o judiciário não se resume ao judiciário e ao sistema de justiça. Né? Nós dependemos de todos os atores, todos, indistintamente. Eu portanto, agradeço aqui a paciência, me alonguei demasiadamente, mas acho que é pela emoção, pelo entusiasmo de estar aqui junto, como disse, com tão queridos amigos. Né? Meus cumprimentos de novo, sintam-se todos abraçados e o STJ de portas abertas, não é assim, ministro Og? O Tribunal da Cidadania. Muito obrigado e parabenizo ao pastor Juaribe pelas palavras que inicialmente nos trouxe, inspiradoras. Parabéns a todos. Muito obrigado.